Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e você está no canal Recriar com Arte. Olha só, você tem em casa moldura usada, né? Aquela moldura que você já quer reciclar? Então vem comigo que eu vou ensinar para vocês, olha só, a fazer uma linda bandeja utilizando molduras antigas, molduras recicladas. E também vou ensinar a fazer essa pintura aqui imitando o azulejo, gente, que é muito fácil e ficou linda. E olha só que bela bandeja nós vamos fazer reciclando materiais. Os materiais são muito fáceis, muito baratos e você vai fazer um produto para usar na sua casa e também para vender. Então vamos lá aprender, gente? Vem comigo que essa técnica tá maravilhosa. E não se esquece, me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e se inscreve no canal. E já vai me dizendo aí nos comentários de onde vocês são, né, de onde vocês estão me assistindo e também o que vocês acharam da sugestão de hoje, tá bom? Vamos lá aprender? Até já! Bem, para começar a fazer essa bandeja linda, olha só o que eu vou usar. Eu vou reciclar, gente, tá até um pouquinho velho aqui. É uma moldura de quadro, tá? Olha só. A medida dela é 26 por 36, tá? E vai dar uma bela bandeja. Então, você pode reciclar qualquer moldura aí que você tenha na sua casa, tá? E para encaixar aqui atrás, olha, eu vou usar esse pedaço aqui de Eucatex, tá? Que também vai dar direitinho aqui na minha moldura. Então, são só esses materiais pra gente iniciar a fazer essa bandeja linda. E para dar um fundo, né, gente? Porque eu não vou deixar o fundo do desenho dessa cor. Eu quero dar um fundo branco. E para isso, né, eu vou usar, olha só, uma tinta acrílica na cor branca. Mas se você quiser usar tinta PVA, tinta chalk, a tinta que você tiver, tá, gente? É só para dar um fundo para nós depois fazermos aqui os desenhos e deixar essa bandeja maravilhosa. Então, vou colocar um pouco de tinta aqui na bandeja e vou pintar, né, com rolinho mesmo, tá? Bem prático. Vou passar mais ou menos umas 2 demãos, que eu acho que já será o suficiente para cobrir aqui essa madeira. Pronto, gente, eu vou deixar secar e vou passar mais uma demão de tinta, tá? Bem, gente, aqui eu passei 3 demãos, né, da tinta branca e já ficou bem branquinho. E agora, para começarmos a decoração, eu vou marcar aqui o meio, né, da minha madeira que eu tô usando, né? Então, olha, vou colocar a régua, posicionar direitinho. Ela tem 42 centímetros, então a metade, 21, tá? Faço uma marcação aqui. E aqui na parte de baixo também. 21 centímetros, olha. Aí eu vou passar uma linha, mas bem leve, né? Pra depois não influenciar aqui na minha pintura. Passar só aqui no meio, porque eu quero só saber onde tá o meio. Pronto. E agora a mesma coisa aqui, eu vou medir o centro, né? Olha, daqui pra cá tem 30 centímetros, o meio 15. Marco aqui. E do outro lado a mesma coisa. E agora eu sei que exatamente aqui é o centro, né, da tela onde eu vou trabalhar, tá? E eu vou começar trabalhando, gente, com o stencil, né? Então, tendo essa marcação, fica mais fácil de posicionar. O stencil que eu vou usar nesse projeto é esse aqui, da Opa. A referência dele é 1349, mas você use qual desejar. Então, como ele tem essa bolinha central, olha só, aqui nesse desenho, né? Então, vou posicionar exatamente aqui no meio. E depois disso, eu vou passar a desenhar do lado e pra cima, né? Porque aí fica bem certinho, olha. Tá vendo? Ficou bem retinho, bem posicionado no centro do meu trabalho, tá? Pronto, gente, agora que eu já posicionei bem aqui o stencil, eu vou pintar com essas 2 cores. São tintas acrílicas, essa aqui é azul ultramar e essa daqui é o verde bandeira, né?
são essas tintas aqui, olha só, que eu tô usando tinta acrílica decorativa, tá? E para pintar eu vou usar o pincel Pituá. Vou usar um número 4 e o número 2, 462 da Contour, tá? E aqui é bem fácil, gente. Se você tiver dificuldade, você pode prender com uma fita o seu stencil. Mas como nós vamos ter que ficar mudando de posição, eu prefiro segurar com a mão mesmo, né? Segurar bem firme e ir pintando, tá? Olha só. Então, aqui eu vou começar com o azul. Pego um pouco de azul, não carrega muito o pincel. Olha, tiro o excesso aqui na bandejinha e vou aplicando, tá? Em movimentos circulares sobre todo o stencil. Aí, né, gente, só tomem cuidado para não passar aqui do stencil e borrar, né? A gente só pode pintar aqui nessa parte vazada do molde. E pronto. Agora aqui na parte central, eu vou fazer uma mescla com o verde, tá? Vou até trocar de pincel para não tingir depois. Olha só, vou pegar um pouquinho de verde, também retirar o excesso e passar nessa flor central, que eu acho que vai ficar um efeito bem bonitinho. E agora, né, eu retiro o stencil e olha só que lindo que ficou, né? Parece um azulejo. E agora eu vou continuar pintando. Então, como eu falei para vocês, vou colocar para cima e para baixo o stencil. Então, eu posiciono, olha só. Vou afastar aqui, ficar melhor. Logo terminando o desenho, eu já posiciono o próximo para ficar bem certinho. E agora continuo pintando. Começo com o azul. Aí, gente, daqui a pouco eu vou ensinar, né, a fazer um efeito que ficará aparecendo azulejos aqui sobre a nossa bandeja. Vocês vão ver que lindo. E agora eu vou passar o verde. E mais uma vez, cuidadosamente, eu retiro o stencil. Olha só que bacana, né, gente? E assim eu vou preencher, né, todos os espaços. Depois que eu colocar o próximo aqui em cima, eu vou começar a colocar nas laterais. E se aqui, por exemplo, olha, vai faltar só um pedacinho, não há problema. Eu continuo com o desenho até a metade, tá? Olha só, gente, aquilo que eu havia falado para vocês, né? Vai sobrar aqui nas laterais, olha só, duas pontas que não cabe um stencil inteiro, né? Então, nós vamos colocar o que couber, tá bom? Por isso que é importante começarmos do meio, porque essa é a técnica do mosaico, né? Você começa aqui para poder expandir e se ficar alguma coisa menor, vai ficar aqui nas laterais e não no meio, um recorte, né, que chama muita atenção. Então, olha só, como eu já passei aqui no meio, né, seguindo aquela lógica que eu falei para vocês, agora eu encosto o stencil aqui nesse, olha só, bem na lateral, e vou continuar pintando, tá vendo? Ele vai ficar só esse pedaço, mas não tem problema nenhum. Que se eu estivesse recortando um azulejo de mosaico, seria a mesma coisa que eu faria, tá? Então, mesma coisa. Olha, já posicionei aqui do lado, bem certinho aqui com o outro. E agora eu pinto. Olha só, gente, tá vendo? Aí dá uma continuidade aqui no trabalho, tá? E assim eu vou fazer a mesma coisa, ó. Nesse aqui de cima, vou posicionar e pintar aqui. E do lado de cá, também vou fazer o mesmo posicionamento, tá bom? Bem, eu já terminei a pintura. Antes de continuar, eu quero dar uma dica pra vocês. Gente, aqui, olha, você tá vendo aqui? Tem a marca do stencil e o modelo, né? Isso aqui é vazado. Aí, se você, por exemplo, tá muito perto do motivo, tá passando o pincel e de repente passa aqui em cima, vai sair no seu trabalho aqui a marca, o modelo do stencil. Eu acho isso um defeito muito grande que tem
nesses stencils, né? Então, o que que eu faço, gente? Antes de começar a pintar, olha só, eu pego uma fita adesiva, um pedacinho só, e coloco bem direitinho aqui sobre o modelo e a marca do stencil, olha, eu fecho, tá? Assim, na hora que eu estiver pintando, se por acaso vazar para cá a tinta, não vai imprimir essa parte aqui, que não interessa colocar no nosso trabalho marca e modelo de stencil, tá? Então, uma dica que eu faço sempre, que eu esqueci de mostrar antes de começar a pintar, mas vocês façam também, porque fica muito próximo, né? A marca aqui e o modelo dos motivos. Isso, para acontecer um erro, é muito fácil, né? Bem, gente, e agora que, né, já terminei de pintar, que já secou tudo, para ficar parecendo bastante com o azulejo, aqui entre um desenho e outro eu vou vincar, né, fazer um vinco, porque aí vai saltar esse desenho que eu fiz e vai ficar bastante parecido com um fundo feito de azulejo, né? E para isso, olha, eu vou usar esse objeto aqui de metal, tá? Mas você pode também usar um estilete, pode usar também um agulhão, até uma chave de fenda, né? Se você fizer com cuidado, dá para fazer. Porque na verdade eu só quero fazer, né? Aprofundar aqui no meio para ficar mais parecido com um trabalho de mosaico, tá? Então, como eu faço? Olha, eu posiciono bem a régua entre os dois desenhos, deixo ela bem retinha e venho aqui e puxo, olha. Vou fazendo pressão para retirar a tinta e parte da madeira. Fazendo como se fosse a separação mesmo entre um azulejo e outro. Isso dá um charme todo especial aqui a nossa peça. Tá vendo, gente? Ficou aqui a separação, ó, mais fundo, imitando, né, o azulejo. E assim eu vou fazer em todo o trabalho. Pronto, gente, olha, já fiz tudo, ficou bem parecido já, né, com azulejos. E aqui na parte do meio, olha só, eu vou pintar também, né, porque ficou só a cor do fundo da madeira, então vou passar esse tom de marrom aqui, que é o marrom dourado, tá? E eu vou passar com um pincel liner, né, um pincel bem fininho, ó, número 2 da Condor 422. E vou passar tinta bem aguada, que aí fica mais fácil da gente trabalhar com um pincelzinho fino. Olha só, coloquei um pouco de tinta aqui e vou borrifar, né, um pouquinho de água para deixar a tinta mais aguada. E pronto, e agora com o auxílio do pincel liner, eu vou passar aqui só no meio, né, para dar mais uma cor aqui e destacar mais ainda esse vinco que eu fiz, tá? E se por acaso na hora que você estiver passando borrar um pouquinho para fora, assim, não tem problema nenhum não, tá? Porque é até um efeito do próprio rejunte, né, quando a gente passa nos azulejos, tá? Pronto, agora que eu já terminei de pintar, que já secou tudo, é importante nós darmos um acabamento bem brilhante, justamente para proteger o trabalho e também para ficar mais parecido com o azulejo, né? E para dar esse acabamento, você pode usar, olha, ou o verniz geral, né? Pode usar também a goma laca incolor, o vidro líquido caseiro, que eu ensino aqui no canal,
ou a laca chinesa. Hoje eu vou usar a laca chinesa, que eu acho que o brilho dela é bem intenso e vai ficar bem bonito aqui, tá? E para aplicar a laca chinesa, a gente usa a mesma técnica, né, de aplicação dos vernizes à base de solvente. Sempre passando em faixas e nunca voltando no lugar que você já passou, né? Você só retorna lá para fazer um retoque depois da secagem, porque aí não tem problema nenhum de manchar sua peça. E todas essas técnicas, gente, a respeito de envernização, tipos de vernizes, eu ensino no meu curso, né, de técnicas artesanais. É um curso maravilhoso, quem já adquiriu sabe que é muito bom e continua no preço promocional de R$ 49,90. Então, quem quiser adquirir o curso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, né, que ele tá maravilhoso e lá eu ensino bem direitinho todo o passo a passo das técnicas de envernização com os mais diversos materiais, tá? Então aqui, olha, eu vou passando pinceladas em X e em faixas, né? Em todo o trabalho. Aí, gente, se você tiver alergia, né? Tem gente que não usa verniz à base de solvente. Pode usar o verniz à base de água também. Ele só não ficará tão brilhante, tá? Mas se você tiver problema alérgico, pode usar sem problema nenhum, tá? O verniz acrílico à base de água e você aplica da mesma maneira como eu estou fazendo aqui com a laca chinesa. E olha só, gente, só de passar o brilho, olha, já ficou muito lindo, né, nosso trabalho. Então, agora eu vou deixar secar. Eu acredito que uma demão só será suficiente, que vocês viram que eu passei uma demão bem generosa aqui da laca chinesa. E após a secagem eu retorno para nós terminarmos a nossa linda bandeja, tá bom? Bem, agora que a laca chinesa secou bem, olha como ficou brilhante, ficou lindo, né? Parecem azulejos mesmo. Então, nós vamos agora aplicar, né, esse fundo que nós fizemos aqui na moldura, tá? Aí, eu vou virar aqui. A moldura, gente, ela vem com esses ganchinhos aqui, tá vendo? Olha, de metal, para você prender o fundo. Mas como trata-se de uma bandeja, eu gosto de reforçar com um pouco de cola de silicone, né? Cola de silicone frio. Então, eu coloco, antes de colocar o fundo, um pouquinho de cola aqui. Não muito, tá, gente? Para não transbordar para a bandeja, olha. Um fiozinho de cola aqui ao redor. Só para firmar bem, né? Porque, de repente, você pode colocar alguma coisa um pouco mais pesada na bandeja. E só ficar nesses ganchinhos aqui pode ser fraco, né? Então, olha só. Põe um pouquinho de cola. E agora sim, né, nós poderemos encaixar aqui o fundo, né, que nós fizemos, olha. É bem fácil. Você encaixa aqui. E vai dobrando aqui esses pedacinhos de metal, né, para prender bem o fundo na bandeja. Pronto, gente, agora que ficou bem firme, né? Olha só que linda que já está ficando a bandeja. E agora eu vou colocar essas duas alças aqui laterais, né? Porque aí vai ajudar a segurar a bandeja e vai ficar bem decorativo. Essas alças aqui eu comprei no Mercado Livre, na internet, foi muito barato, gente. Mas você pode reaproveitar alguma que você já tenha usado aí na sua casa, tá? E é bem simples, gente. Eu aproveito aqui essas duas marcações para colocar aqui a alça, olha, né? Mais ou menos na direção delas. E venho com os parafusos, né? E parafuso aqui na madeira da moldura. Olha, bem fácil. Olha só, tá vendo, gente? Ficou bem firme, né? E bem bonito também, combinou direitinho aqui com a minha bandeja. Agora eu vou prender também do outro lado a mesma coisa. E olha só, gente, que bandeja linda.
nós fizemos aqui. Ficou maravilhoso. Aqui tá igualzinho como se fosse um mosaico de azulejo, olha. Ficou super firme aqui as alças e feito, né, com uma moldura usada, né? Muito lindo, né, gente? Gostaram da sugestão de hoje? É uma ótima sugestão para você fazer aí para sua casa e também para vender, porque fica um acabamento muito lindo, né? E ninguém fala que foram materiais reciclados, não é mesmo, gente? Então, se você gostou da minha sugestão de hoje, não deixa de me dar aquele like, compartilhar esse vídeo com todo mundo e também se inscrever no canal. E me diz nos comentários, né, o que vocês acharam da sugestão de hoje e de onde vocês estão me assistindo. Tá bom, gente? Um grande beijo a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau!